sendo bem sincero, o último arco que a gente tá tendo, né, fase atual que o mangá tá agora, tá bem complicado em quesito de recepção. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E algumas semanas atrás eu fiz um post na aba comunidade pedindo para vocês me enviarem perguntas sobre o universo de Dandadan, sobre o mundo dos animes e mangás no geral, sobre mim e de assuntos diversos. Então nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. Eu vou começar com o Danilo, que fez 3 perguntas. O único problema é que eu não sei o que aconteceu, que as perguntas desapareceram do post. Eu não sei se de repente foi você mesmo que excluiu elas, Danilo, ou se foi o YouTube dando uma trollada e desapareceu com elas. Mas felizmente eu já tinha anotado as perguntas, então eu vou conseguir responder elas mesmo assim, tá? Então bora lá. A primeira pergunta dele foi: qual é o meu anime favorito? E essa aqui eu nem preciso pensar muito, sem sombra de dúvidas, é One Piece. One Piece é a obra da minha vida, tanto no quesito longevidade, né, já faz tanto tempo que eu acompanho ela, como também no quesito de impacto, né, ela teve muito impacto sobre a minha vida, moldou o meu caráter e tudo mais. Então, sem sombra de dúvidas, One Piece é a minha obra favorita. Se eu não estou enganado, eu comecei a assistir ela porque o meu irmão uma vez trouxe para casa um HD lotado de anime e tinha lá no meio One Piece. Acho que na época tinha cerca de 500 e poucos episódios. E eu assisti tudo assim numa tacada só, e desde então nunca mais deixei de acompanhar One Piece, né? Eventualmente eu passei para o mangá quando os episódios na época acabaram, e desde então, como eu disse, nunca mais deixei de acompanhar. Isso aí já faz o que? Uns bons 15 anos que eu venho acompanhando One Piece. Inclusive, recomendo demais. Eu sei que a quantidade de episódios e capítulos pode assustar um pouco, pode ser desestimulante, mas eu recomendo demais, tá? Se você conseguir vencer essa barreira inicial dessa quantidade de capítulos e episódios, eu garanto para você, sem medo de errar, que vale muito a pena. A segunda pergunta dele foi sobre Dandadan. Ele comentou que está no volume 11 e perguntou, sem spoilers, se a tendência da obra é melhorar ou piorar. E olha, como eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, pode ser que você já não esteja mais no volume 11 e já esteja mais adiantado na história. Mas, na minha humilde opinião, você tá lendo um dos arcos mais legais até agora. O volume 11 ele fica ali bem no meio do arco dos globalistas espaciais, que começa ali entre o volume 9, né, o finalzinho do volume 9, e vai até o final do volume 14. E na minha opinião é o melhor arco já feito até agora. Isso, como eu disse, se você já não tiver mais avançado na história. Dito isso, depois a história vai evoluindo bastante, né? Os personagens evoluem bastante, tem mais profundidade, mais vilões são acrescentados, e eu considero sim que a obra melhora, mas sendo bem sincero, o último arco que a gente está tendo, né, fase atual que o mangá tá agora, tá bem complicado em quesito de recepção. Tem gente que tá amando, tem gente que tá odiando e tem gente que tá ali no meio termo. Eu inclusive era dessa galera que tá ali no meio termo, mas com os últimos capítulos, né, principalmente o 232, que foi o último lançado no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tô começando a colocar o pezinho ali no lado das pessoas que não estão gostando tanto assim desse arco. Realmente o Tatsu tá fazendo umas escolhas que não tá agradando muito. Eu sei que são necessárias, mas ainda assim eu acho que ele poderia ter abordado o assunto que ele está abordando agora no arco atual de uma outra maneira. Então eu acho que depende muito do tipo de leitor que você é. Talvez quando você chegar nos semanais você não vai curtir tanto essa fase, mas na minha opinião melhora sim, e acho que vale muito a pena continuar lendo. E a terceira pergunta foi pedindo recomendação de algum anime desconhecido
que seja muito bom. Eu vou te recomendar dois, tá? O primeiro deles é Hellsing. A história ela acompanha os esforços da misteriosa e secreta organização Hellsing em cumprir a sua missão de buscar e destruir os mortos-vivos e outras forças sobrenaturais do mal que ameaçam a Inglaterra. Essa organização é liderada por essa mulher aí, a íntegra Hellsing, que inclusive tem um dos nomes mais gigantes que eu já vi em anime, e ao lado dela estão o Walter, que é um mordomo da família extremamente habilidoso, e também o Alucard, que é esse mesmo que vocês estão pensando, aquele vampiro boladão, o Drácula, forte pra caramba, que jurou lealdade à família Hellsing após ter sido derrotado por Van Helsing 100 anos atrás dos acontecimentos da história. E o que eu posso falar pra vocês é que tem umas cenas de ação muito boas, violentas, sangrentas, que ó, é coisa linda, coisa bela. E sobre as adaptações existem duas versões. A primeira é o anime clássico chamado de Hellsing, lançado em 2001 com 13 episódios. Você vai perceber que a animação é um pouco datada e a nota no My Anime List é ok. Já a segunda versão, que é o Hellsing Ultimate, é uma série de ovas lançada a partir de 2006, aí sim o negócio sobe muito de nível. A animação é mais bonita, as lutas são mais impactantes, o tom, né, é mais pesado, é mais carregado e principalmente ele cobre toda a história do mangá. A nota também no My Anime List já é bem melhor, mas ainda assim eu recomendo para você as duas versões, porque a versão clássica ela traz ali depois dos primeiros episódios um rumo original da história, apresentando um novo vilão. Por mais que não seja fiel ao mangá, a história original, eu acredito que vale a pena você conferir também. Já o segundo anime é Mag. Foram lançadas duas temporadas, Mag, o Labirinto da Magia em 2012 e Mag, o Reino da Magia em 2013, ambas com 25 episódios cada. E cara, Mag é da hora pra caramba. A história ela se passa em um mundo de fantasia fortemente inspirado em As Mil e Uma Noites, cheio de deserto, impérios, mercado, magia, criaturas místicas e principalmente masmorras. A trama ela acompanha o Aladdin, que é um garoto misterioso que carrega uma flauta mágica, e o Alibaba, que é um jovem sonhador que deseja mudar a própria vida. Conforme os dois viajam juntos, eles passam a explorar essas masmorras em busca de riquezas, recipientes de metal e dos djinns, que são gênios extremamente poderosos, capazes de conceder habilidades mágicas para os seus usuários. E conforme a história avança, Mag vai ficando muito maior do que só no começo, que tem aquela exploração ali. Depois tem temas políticos sendo envolvidos, guerras, desigualdade social, conflitos entre as nações. O Aladdin passa a descobrir o seu verdadeiro destino, além do que a trilha sonora é muito boa, tem um sistema de poder legal pra caramba e um elenco de personagem muito carismático. E tanto as duas versões de Hellsing como Mag você pode assistir no Crunchyroll, porém, todavia, entretanto, se você fizer ali uma pesquisa no Google, eu tenho certeza que você vai achar formas alternativas de assistir, sem muitos problemas. Passando agora para a pergunta do Caio, o Conde seria um forasteiro atrás das Las Plagas? Bom, eu imagino que você está se referindo às Las Plagas do Resident Evil 4, que aliás, baita jogo, recomendo demais, principalmente o remake. Agora, quanto ao Conde, a verdade é que ele ainda é uma das maiores incógnitas de Dandadan. A gente já conseguiu entender, né, algumas coisas sobre ele, desse quebra-cabeça, principalmente o fato de que ele é obcecado por objetos sobrenaturais, poderes de yokais, artefatos ocultos e tudo que é relacionado ao paranormal. Além disso, a gente sabe que ele está em busca do Dandadan, mas tem muitas outras coisas sobre ele das quais a gente não sabe nada. Não sabemos se ele é humano, se ele é um alienígena, quantos anos ele tem, se ele veio do passado, de onde que ele veio ou até onde vai a influência que ele possui dentro do universo de Dandadan. O seu nome, Saint-Germain, também, dependendo da direção que o Tatsu quiser seguir, pode muito bem ter relação com a França, e se caso ele for parte das 13 famílias
nobres, existe a possibilidade dessa família específica estar localizada lá na França. Afinal, como a gente viu lá no capítulo 228, as 13 famílias elas estão espalhadas pelo mundo todo. Então assim, não é impossível, mas como eu disse, o Conde Saint-Germain ainda é um dos grandes mistérios de Dandadan. Murilo Oliveira, ele perguntou se eu já assisti Your Name e disse que quando ele assistiu, ele ficou um pouco perdido nas linhas do tempo, como decifrar o que aconteceu. Murilo, sim, eu já assisti, inclusive eu tenho que agradecer a você pela sua pergunta, porque se não fosse por ela, talvez eu não descobriria essa obra incrível, esse filme maravilhoso. Para quem não conhece, Your Name foi lançado em 2016 e é dirigido pelo Makoto Shinkai e é um filme que mistura romance, drama e fantasia. A história ela acompanha dois jovens estudantes do ensino médio de realidades completamente diferentes. Mitsuha, que é uma garota do interior que sonha em conhecer Tóquio, e Taki, que é um estudante que vive justamente em Tóquio, nessa rotina acelerada de cidade grande. Só que, de uma forma misteriosa, algo começa a conectar esses dois e a entrelaçar seus destinos, mesmo sem nunca eles terem se encontrado. Tudo isso com uma animação absurda de linda, cenas que parecem pinturas, uma direção de arte sensacional, sem falar na trilha sonora que é fantástica. Eu me emocionei várias vezes durante o filme. Sinceramente, não tem como você assistir esse filme e não sentir nada, tá? A não ser que você seja um robô. Então, se você ainda não assistiu, vai por mim, dá uma chance, porque vale a pena demais. Só confia. E para responder a segunda parte da sua pergunta, é claro que eu vou ter que dar spoilers da história. Então, para você que ainda não assistiu, fica o aviso para você pular o vídeo para o tempo que vai estar aparecendo na tela agora. Vai lá, assiste o filme primeiro e depois você volta aqui para ver o que eu respondi para o Murilo e também deixar o que você entendeu da história. Então vamos lá. A grande sacada de Your Name é que o filme, inicialmente faz parecer que a Mitsuha e o Taki, eles vivem no mesmo período. Só que na verdade, eles estão separados por 3 anos. Então todos os acontecimentos que envolvem a Mitsuha, a escola, a família, os amigos, a cidade de Itomori em todo, como um si, se passa em uma linha do tempo que acontece em 2013. Já a linha do tempo do Taki se passa em 2016. Ou seja, toda vez que o Taki ele troca de corpo com a Mitsuha, ele volta 3 anos no passado para viver a vida dela. E o mesmo vale para Mitsuha. Ela viaja 3 anos para o futuro. E essa dinâmica ela se mantém até certo ponto da história, de maneira proposital, justamente para que a gente não consiga montar as peças desse quebra-cabeça, assim como os personagens. As trocas elas continuam acontecendo normalmente, até que de repente um dia elas param de acontecer. E é aí que a história começa a mudar de tom. O Taki ele tenta entrar em contato com a Mitsuha ligando para ela, mas ele não consegue. Então é aí que ele decide ir procurar ela pessoalmente. Daí ele viaja lá para a cidade de Tomori, tentando encontrar a cidade que ele viu tantas vezes nas memórias dela. Só que quando finalmente ele chega na cidade, ele descobre uma verdade devastadora, que boa parte da cidade foi destruída 3 anos atrás pela queda de um fragmento do cometa e que a Mitsuha morreu junto com várias pessoas da cidade. Então é só nesse momento que o filme revela pra gente de maneira oficial esse gap temporal entre os dois e o motivo das trocas pararem de acontecer. Depois dessa descoberta toda, o Taki ele vai até o santuário, aquele onde a Mitsuha havia deixado o sake como oferenda, e quando ele bebe aquele sake, ele acaba criando uma conexão ainda mais forte com ela e tem uma espécie de visão, onde ele revive memórias da vida da Mitsuha. Inclusive, ele descobre que ela foi para Tóquio anos antes para tentar encontrar ele e entregou para ele aquela trança que ela usava no cabelo, que agora ele usa como aquela pulseira da sorte. Quando
quando o Taki ele acorda dessa experiência, dessa visão, ele desperta já no corpo da Mitsuha, justamente no dia do festival, o dia que o cometa vai cair. Ou seja, ele voltou para 2013 mais uma vez. E a partir daí, então, ele tenta desesperadamente impedir a tragédia, bolando aquele plano de evacuação junto com os amigos dela. Enquanto isso, a Mitsuha acorda no futuro, em 2016, no corpo do Taki, e descobre finalmente a verdade, que a sua cidade foi destruída e que ela própria morreu naquela linha do tempo. E aí acontece uma das cenas mais bonitas do filme. O Taki, no corpo da Mitsuha, sobe até o santuário e começa a ouvir a voz da Mitsuha, mesmo sem conseguir ver ela. E o mesmo acontece com ela. Só que o que é a parada desse lugar? Ele funciona como um ponto de conexão entre as linhas. Então, quando o entardecer cai, as linhas finalmente se cruzam, permitindo que eles possam se encontrar presencialmente, cara a cara. É nesse momento que o Taki devolve a trança para Mitsuha e eles tentam escrever os nomes um do outro nas mãos, para que quando eles acordassem, eles não se esquecessem dos seus nomes. Só que antes da Mitsuha conseguir terminar, a noite cai e o tempo acaba, separando as linhas do tempo novamente. Agora a Mitsuha, que está de volta ao controle do seu próprio corpo, sai em disparada para tentar impedir que as pessoas morram com a queda do cometa. Nisso ela descobre que o prefeito, o seu pai, instruiu os moradores a ficarem em casa, mas ela consegue convencer ele a ordenar uma evacuação. E quando ela está começando a esquecer o Taki, ela descobre que ele escreveu "Eu te amo" em sua mão, ao invés do seu nome. E o Taki, por sua vez, acorda no seu próprio tempo, já sem memórias da Mitsuha. E é aí onde entra a terceira linha temporal, porque o filme dá um salto de 5 anos no futuro. Agora em 2021, Taki já é adulto, ele se formou na universidade e luta para encontrar um emprego. Além disso, por algum motivo desconhecido para ele, ele ficou obcecado pelo cometa e chegou a ler todos os artigos da época. E é aí que é revelado pra gente que a grande maioria dos moradores de Tomori foram milagrosamente salvos por uma ordem de evacuação de última hora, incluindo a Mitsuha e os seus amigos. Até então, o Taki ele vivia carregando aquela sensação de estar constantemente procurando alguma coisa ou alguém importante que ele acabou perdendo no caminho. Até que finalmente um belo dia ele acaba cruzando o caminho com a Mitsuha no metrô, que agora está morando em Tóquio também. Os dois, ao se ver, sentem imediatamente que se conhecem, mesmo sem entender a razão por trás daquilo. E então eles correm para se encontrar de novo, até chegar naquela cena final maravilhosa, onde eles perguntam ao mesmo tempo o nome um do outro, se encerrando assim o filme. Então, só recapitulando, são 3 linhas temporais: a da Mitsuha, que é em 2013, a do Taki, que é em 2016, e a deles já adultos, que é em 2021. Beleza, Murilo? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender melhor e não ter te deixado mais confuso. E por fim, mas não menos importante, a pergunta do Ronald Pablo. Ele perguntou quando eu acho que vai sair a segunda edição do Dandadan Daisukan e quais informações eu acho que precisam de respostas. Bom, eu acho praticamente impossível uma segunda versão do fanbook sair sem que as informações dos personagens principais sejam atualizadas, né? Da Momo, do Gigi, do Okarun, da Aira, da Seiko, de toda a galera. Porque de lá pra cá a história expandiu muito, né? Os personagens mudaram, tiveram ali mudanças nos seus poderes, na personalidade, então precisa dar uma atualizada nisso com toda certeza. E não é só o núcleo principal, a quantidade de novos personagens que foram introduzidos, né? Depois do início da nova saga, a saga do Yokai Supremo, já é grande o suficiente para justificar uma nova edição. A gente teve novos vilões como o Vlad, o Barão Vermelho, os Paladinos Negros, as 13 famílias nobres, além dos alienígenas mais recentes, tipo o Doris, a própria alienígena Kur, que agora tá tendo mais destaque, sem contar os novos yokais, como a Hanako-san, o Abura, que até então só tinha aparecido numa história extra, e aquele cara lá do banheiro. O próprio
de cosmos ou espírito cósmico, como você bem citou, o funcionamento do espaço vazio, quem pode entrar, quem não pode, quais são os requisitos, quem ativa o espaço vazio pode alterar esses requisitos, as facas Kozuka, se elas roubam qualquer poder ou só de yokais, porque se for só de yokai, isso significa que o poder da Momo é de origem yokai. É uma explicação mais detalhada sobre o poder da Momo. Tudo isso eu torço para que seja incluído numa segunda edição. Agora, em relação a quando vai ser lançado, provavelmente vai levar uns 2 anos, talvez até mais, dependendo da quantidade de informação que o Tatsu vai querer incluir nessa segunda edição. E também, é claro, desconsiderando todos os hiatos que podem ter no meio do caminho, que ultimamente têm se tornado mais frequentes. Mas o que eu gostaria de ver antes mesmo de uma segunda edição é uma versão oficial traduzida pelo menos para o inglês, porque aí já facilitaria muito o acesso às informações, porque até onde eu sei o fanbook ele foi lançado oficialmente somente no Japão, então fica difícil para a gente ter acesso às informações, a gente tem que usar inteligência artificial para traduzir, e por mais que hoje em dia a IA já está bem evoluída, ainda assim ela não consegue traduzir muito bem, e tem muita coisa que acaba perdendo sentido, que acaba sendo traduzido errado, então a gente acaba no final tendo que fazer uma adaptação daquilo ali, e não é 100% precisa a tradução. Então é isso, galera, bastante pergunta respondida. Peço perdão pelo tamanho do vídeo, eu não pensei que fosse ficar tão longo assim, mas se vocês quiserem uma parte 2, deixe então as suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo, que assim que der eu gravo para vocês. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e quiser receber mais conteúdo de Dandadan e também de outras séries. Como sempre, o meu muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!